Vamos agora para mais um exame de um artigo da Confissão Belga, que é o segundo, que diz assim: como conhecemos a Deus? Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre o ser de Deus e os atributos. Agora, como que nós podemos ter contato com o Criador? Olha que parágrafo belo. Nós o conhecemos por dois meios. Então, guarde isso aí. Segundo as Sagradas Escrituras, o homem pode conhecer o seu Criador de duas maneiras. Então veja que isso está na cabeça do cristão. E nisso nós acreditamos, sobre isso nós pensamos, e essa é a nossa forma de ver a vida. Que há dois modos de conhecer o Criador. Que modos são esses? Primeiro, pela criação. Pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, como diz Romanos capítulo 1, verso 20. Isto é o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, é o que o apóstolo Paulo ensina textualmente nesse capítulo de Romanos capítulo 1, versículo 20. Eu acho que eu disse isso, né? Todos estes atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Com isso, a confissão a belga está dizendo a seguinte coisa: que Deus tem se revelado à humanidade através da criação. Que todos os seres humanos, portanto, têm acesso ao conhecimento de Deus. Que Deus tem se revelado aos homens através da existência nua e crua daquilo que ele criou, que demanda uma explicação. Um grão de areia já é, por si só, um grande problema filosófico. E esse Deus se revela ao homem através da beleza da criação, daquilo que os filósofos chamam de unidade na diversidade. Tantos elementos diferentes, mas todos harmoniosamente dispostos. Eu confesso que esse argumento que os teólogos clássicos usam, para mim é imbatível. Eu nunca vi uma tentativa de refutação desse fato da vida dar certo. Eu olho para a natureza, com todo o seu esplendor, com toda a sua beleza, com toda a sua complexidade, eu sou levado a dizer, tem que ter uma mente. E olha, ainda mais quando nós levamos em consideração o fato que os seres humanos fazem parte da natureza, da criação. Ninguém jamais até hoje conseguiu explicar como que a pessoalidade emergiu da impessoalidade. Como que uma energia criadora sem ego pôde criar seres que fazem poesia. Então, por isso que a Bíblia diz que os homens não têm desculpa, eles não têm para onde correr, eles não têm como alegar ignorância para justificar a sua vida em pecado. Porque Deus tem se revelado ao homem através da sua criação. Em conexão a isso, a Confissão de Fé belga diz a seguinte coisa: Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Porque nós precisamos de uma revelação. Desesperadamente, é fato fora de controvérsia que a filosofia não responde algumas das perguntas mais importantes do espírito humano, sem cujas respostas a vida não tem sentido. Uma delas, das mais importantes, a vida após a morte. Qual filósofo está em condição de responder uma pergunta como essa sem uma revelação? Sem que Deus comunique a ele aquilo que a razão desassistida da revelação não consegue alcançar. Uma outra pergunta sem resposta para a filosofia é: como que o homem pode se reconciliar com o Deus contra quem pecou? Como, depois de termos feito guerras, causado desgraça para a natureza, para a vida daquele que é membro da nossa espécie, como depois de termos vivido uma vida de indiferença para com aquele que nos criou e que pelo seu poder sustenta o nosso batimento cardíaco, como que depois de todos os crimes que praticamos, podemos nos relacionar com ele e ele nos admitir a sua presença em amor. Só as Sagradas Escrituras, somente elas respondem a essas perguntas. Só a Bíblia. Então nós precisamos das Escrituras. Calvino dizia que as Escrituras são os óculos
que Deus põe em nossos olhos e que nos permitem, portanto, enxergar a vida. E essa é uma impressão muito forte no meu espírito, isso me permita dizer, já há muitos anos, porque eu vejo, aliás, quem trata muito bem dessa questão é o grande pensador americano Francis Schaeffer, quando ele diz que é como se nós tivéssemos como se a natureza fosse um livro rasgado ao meio. Você olha para ele e você diz, olha, essas letras não estão aqui dispostas ao acaso. Elas fazem algum sentido, mas eu não consigo ler a história toda. Quando você junta a revelação natural à revelação especial, aí você consegue ler tudo. Sabe? A Bíblia faz isso, a Bíblia nos ajuda a entender aquilo que a natureza apresenta a você e a mim como questão sem resposta e que com a sua revelação, com a resposta que o cristianismo dá, nos permite viver uma vida que vale a pena ser vivida e vale a pena ser vivida porque é uma vida em comunhão com Deus tornado amável em razão da união dessas duas revelações. O homem somente entrega a revelação natural, sabe, sempre foi uma desgraça. A cabeça humana nunca funcionou bem quando o assunto foi teologia sem a revelação. É impressionante isso. Tanto é que muito daquilo que os seres humanos falam atribuindo a Deus é fruto do cristianismo, daquilo que o cristianismo ensinou. E qualquer estudo de antropologia mostra que as sociedades humanas, sem a iluminação do Evangelho, historicamente foram capazes de conceber os deuses mais diabólicos, mais desinteressantes, mais cruéis que poderíamos imaginar. Veja, por exemplo, em Israel, antes da invasão, no período da invasão da terra de Canaã, quando o povo foi chamado por Deus a cruzar o Rio Jordão, a Bíblia diz que um dos motivos pelos quais o Israel estava ocupando aquela terra era para trazer julgamento sobre os cananeus. E, entre outras coisas, em razão de uma prática que havia em Canaã, de se oferecer todo o filho primogênito em sacrifício a Baal, a uma divindade. Você imagina que negócio é esse? Que coisa absurda de você consagrar o seu primogênito, de você o imolar, de você o matar a fim de comprar o amor, o cuidado, a proteção da divindade. Então, fica aqui essa lição, esse segundo artigo da confissão belga. Deus tem se revelado ao homem de duas maneiras, através da sua criação e através das Sagradas Escrituras. E sobre o conceito de Sagradas Escrituras e da relação das Sagradas Escrituras com a criação, eu espero falar um pouco mais no nosso próximo encontro. Forte abraço aí.